Esse é mais um Café do André, numa série de podcasts que nós estamos fazendo para discutir a cidade de Porto Alegre a partir do ponto de vista da arborização. Como quem já vem acompanhando essa série sabe, a gente enfrentou problemas muito sérios no mês de janeiro, em razão da queda das árvores, de galhos, em razão de ventos fortes aqui na capital, e começou uma discussão. O que plantar, não plantar, tem que se retirar árvores ou não, qual é a importância dentro das árvores do contexto urbano, do bem-estar de cada um de nós nessas áreas. Por isso a gente tem convidado uma série de pessoas que nos ajudam a pensar esse tema, e o nosso convidado de hoje, ele é formado em Arquitetura e Urbanismo aqui pela URGS, tem MBA na Stanford Graduate School of Business, é fundador e editor do Caos Planejado, que é uma plataforma de conteúdo sobre urbanismo e cidades, que reúne ali vários pensadores, foi cofundador do Bora, que é uma startup de mobilidade urbana, e trabalhou também com Isai Weinfeld como arquiteto e atualmente atua como diretor na Évora S.A., o arquiteto Anthony Link. Prazer te receber aqui para o Café do André, e obrigado por compartilhar com a gente o teu tempo, né, para discutir um pouco a cidade de Porto Alegre. Como é que é essa questão? Você ainda é jovem, né? Quantos anos você está, Link? 37. 37. Como é que é essa questão de olhar para a cidade, sobretudo Porto Alegre, você nasceu aqui também, né? Sim. Essa cidade que é uma cidade arborizada há muito tempo, e pensar a cidade a partir daquilo que já existia, já estava desenhado, das árvores que já estão aí, das vias que já foram abertas. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, André. Prazer estar aqui falando sobre esse tema. Realmente, sempre esse assunto surge quando, infelizmente, a gente tem um sinistro, né? Um desastre, alguma coisa assim. E a gente deixa de pensar isso no intervalo, né? Exato. Então, assim, eu digo há muito tempo, né? E, infelizmente, no planejamento urbano, houve, ao longo do tempo, uma inversão de prioridades. A gente parou de pensar o espaço público e a qualidade urbanística do espaço público, para o qual a gente tem somente o poder público para pensar a respeito, né, como responsável, e a gente passou a discutir os terrenos privados. Então, quando a gente fala em planejamento urbano, plano diretor, né, como é que vai ser o futuro da cidade, a gente está, assim, 95% do tempo discutindo se pode ter uma loja no terreno tal, ou quantos metros pode ter um edifício, né? Se tem recuo, não tem recuo. Exato. Que para mim não é urbanismo, né? É arquitetura. A gente tem já para cada terreno um grupo de profissionais qualificados para pensar e endereçar aquele problema da edificação, né? Mas a gente não tem, a gente tem muito pouco penso sobre o que é espaço público, né? E a arborização urbana é um desses aspectos. Então, a maioria das pessoas não sabem, né, que a arborização pública hoje é privada, né? Por que eu digo isso? Quem é que planta árvores nos canteiros da cidade? São as compensações. São, às vezes, incorporadoras, constroem um prédio, né, reformam uma calçada em frente ao terreno e plantam uma árvore. Assim, é uma escolha privada, né? Pode ter algum acompanhamento da Secretaria do Meio Ambiente, mas, via de regra, não existe um controle de o que é plantado, onde é plantado, como é plantado. Não existe um planejamento da arborização da cidade. Isso vale para Porto Alegre? Vale para as cidades brasileiras? Qual é a tua visão? Vale para as cidades brasileiras de forma geral, né? Que é um reflexo dessa inversão de prioridades, né? Um descaso com o que é espaço público, do ponto de vista do planejamento. E isso tem um reflexo, inclusive, na desigualdade espacial entre bairros. Então, se a gente vê um bairro onde tem menos ação de incorporadoras, né, ou empreendimentos que não são para alta renda, né, e que estão focados em fazer edificações de menor custo, a gente vê menos arborização, né, porque não existe um planejamento a priori de como que deve ser isso. Agora, a gente vai para cidades onde o planejamento urbano é de fato focado numa qualidade urbanística de espaço público, né? A gente vê um critério. A
gente vê os canteiros padronizados, as árvores com manutenção, né? A gente vê um mapeamento do que é plantado, a gente vê uma escolha de espécies, inclusive adequadas para um ambiente que não é de mata, né? Porque esse cuidado é necessário, né? A gente pode ter árvores com raízes que vão interferir na infraestrutura, com frutos que vão cair em cima das calçadas. Hoje já né? tem conhecimento suficiente sobre isso. Com né? certeza. No passado, Com as certeza. pessoas iam plantando o que achavam que era bonito. Exatamente, exatamente. Hoje tem um conhecimento vasto, né, de quais espécies são mais ou menos adequadas, né? Em cima disso, né, um mapeamento e uma gestão dessa arborização. Né? O poder público saber quais árvores estão em bom estado, quais não estão, né? Aonde falta árvores, né? Aonde tem um problema que pode interferir com a infraestrutura e agir em cima disso. Né? Hoje a prefeitura atua principalmente por chamados. Né? A população diz, olha, está caindo um galho na minha casa. né? E tem uma fila gigantesca de atendimento. Exatamente. Não tem capacidade Exatamente. de atender nem o chamado. Que é resultado desse descaso histórico com o que estava sendo feito. Né? Ou seja, como não existiu ao longo de todos esses anos, né, um penso, uma tomada das rédeas da arborização, né, foi deixado basicamente à revelia da população, né, hoje se corre atrás, né, que é um problema muito maior de resolver do que se isso tivesse sido pensado e organizado desde o princípio. Bom, quando você pega, você lá se formou, arquiteto na URGS, resolve trabalhar com urbanismo, você olha para a cidade de Porto Alegre e tal. Encontrar essa cidade já estabelecida é mais desafiador para o urbanismo do que pegar e começar a desenhar um projeto do zero numa prancheta? Não? Na verdade, esse é sempre o caso do urbanismo. Né? 99,9%, né? De vez em quando tem uma Brasília, uma Palma. Isso, exato. Que para mim não é, eu até escrevi um artigo, né? Uma cidade que a gente não faria de novo. São cidades, é curioso, eu vou muito a Brasília e tal, mas são cidades que têm uma vida muito diferente das cidades normais, cidades que nasceram pela força social. Né? Sim, exato. Porque, assim, a cidade ela tem uma natureza espontânea. Né? As cidades partem de pequenos núcleos populacionais e vão crescendo organicamente ao longo do tempo, né? E o urbanismo busca principalmente agir para melhorar a qualidade de vida desses aglomerados populacionais. Né? Então, são raríssimos casos que a gente está tratando de vamos criar uma nova cidade, né, de cima para baixo. E quando você olha para Porto Alegre assim hoje, qual é o grande desafio que tu vê para essa cidade onde tu nasceu? Tal? Para o desenvolvimento? Porque Porto Alegre é uma cidade que tem a origem portuguesa, ruas estreitas, a questão da mobilidade. Nós citamos aqui no começo, você trabalhou com uma startup de mobilidade e tal. Talvez a mobilidade seja um dos nossos grandes desafios aqui. Por onde é que nós vamos? Sim. Então, repetindo o que eu falei no início, né? Fazer essa inversão de prioridades. Então, assim, como a nossa malha viária é projetada? Hoje é feita praticamente caso a caso por loteadores privados. Sim. Não existe uma previsibilidade de como a cidade vai crescer, como vai ser essa malha viária no futuro. Tá? Com raras exceções de algumas avenidas principais. Olhar para o nosso espaço público em termos de caixa viária e pensar, né? Bom, quanto espaço a gente está dedicando para carros estacionados? Como a gente está desenhando nossos canteiros, nossas calçadas, nossas árvores, corredores de ônibus, as ciclovias? Isso, assim... Espaço para pedestres. Né? Exato. Né? A acessibilidade. Né? Existe pouquíssimo debate e pouquíssimo priorização disso. Né? Que, para mim, deveria ser o primordial em urbanismo. Né? Depois a gente tem o que eu chamo de unificação das duas cidades. Que duas cidades são essas? Tem uma cidade formal e uma informal. Ser secretário de regularização. Trabalhei, né? 3 anos com isso. Exatamente. Então, a gente tem toda uma discussão hoje de o que a gente pode construir, quanto, como, índices, recuos, usos, né? Regras para, quanto, talvez 80% da cidade?
20% da cidade não segue absolutamente nada disso. E é irrelevante pensar em aplicar essas regras naquele local. Nessas localidades. Né? Porque as pessoas estão mais preocupadas ali em ter acesso à água. Exatamente. Esgoto já é um luxo, né, nesse processo. E esses 20% são, na verdade, os que mais precisam de penso, mais precisam de ênfase, né? E de qualidade urbanística. Então a gente fica, na verdade, discutindo regras para terrenos privados dos 80% mais ricos. Como é que a gente supera esse processo? É um processo de tomada de conhecimento por parte do poder público. E aproveita que nós estamos num momento aí de troca do conselho e do plano diretor. Você acredita que possa haver uma mudança de mentalidade nesse sentido? Aceita café ou não? Aceito. Deixa eu pegar a tua xícara para cá que eu vou servir para mim aqui agora. Obrigado. Olha, houve uma mudança nessas prioridades. Eu digo assim, mais para trás, né? O urbanismo e a política pública, historicamente, tem um caráter elitista, vamos dizer assim, tá? Infelizmente. Né? Se a gente pega 100 anos atrás, a gente está falando de remoções. Né? A Restinga se criou assim aqui em Porto Alegre. Sai da Ilhota e vai para Restinga. Tem lá uma área de baixa renda, se acreditava assim, a gente remove essas pessoas aqui desse lugar, constrói casas não inseridas muitas vezes no meio urbano, né? E o problema está resolvido, entre aspas, né? Bota várias aspas aqui, né? E isso se replica, de certa forma, em vários programas habitacionais. Esse modelo, né? só para concluir, ele ainda trafega? Com certeza. As pessoas ainda têm esse né? Sim. desejo de remover de um local e levar para outro. Se a gente pega as iniciativas desde o BNH até o próprio Minha Casa Minha Vida, tem uma característica semelhante, né? Porque se valoriza terrenos baratos em áreas periféricas da mancha urbana, né? Distantes de empregos de oportunidades, distantes da infraestrutura e da mobilidade, para construir edifícios ou casas, né? Que não necessariamente estão conectadas à cidade. Então, a gente já tem esse olhar para a metade mais rica, digamos assim, no urbanismo. Né? Segundo lugar, quando a gente saiu do que a gente chama de urbanismo tradicional, né? E havia uma ênfase em traçado viário, em canteiros, em arborização, em parques, né? Se a gente pega casos emblemáticos desde do planejamento da malha viária de Nova York, ou de Barcelona, de Washington, né? A remodelação viária de Paris, né? Os primeiros projetos urbanos no Brasil, né? Das principais avenidas de São Paulo, de Porto Alegre, né? Se pensava, bom, qual vai ser a característica urbana da via, né? Tipo de qualidade a gente vai ter no espaço público. Os edifícios privados não eram prioridade. Tanto que o nosso centro histórico tem essa característica. A gente tem um viaduto da Borges, né, uma obra pública maravilhosa. Né? A gente tem a Praça da Alfândega, a Praça da Matriz. Né? Com edifícios que, na época, eram construídos de acordo com a demanda. Né? Bom, a pessoa quer morar, quer abrir um consultório, quer abrir um negócio, quer construir mais, quer construir menos. Isso aconteceu de uma forma muito mais livre do que a gente tem hoje. Né? E isso foi se invertendo. Né? Veio essas teorias modernistas, né, de controle do espaço privado e ao longo do tempo a gente foi migrando, né, saindo do espectro do espaço público e nos voltando para o terreno. Bom, está hoje, assim, que você nos traz aqui, e essa é a abordagem dentro desse quadro, a primeira vez que a gente trata, é de que hoje nós estamos muito mais preocupados com o privado do que o público. Com certeza. Nessa discussão. Com o privado de alta renda. Né? A gente está preocupado com o que se vai construir no Moinhos de Vento, no Três Figueiras, né? No bairro Petrópolis. Você destacou meu período como secretário de Habitação e Regularização Fundiária, e o tensionamento que tinha sempre era: para a orla tem dinheiro,
para a periferia não tal. É que, na verdade, é um diagnóstico correto. O que as pessoas estão cobrando é que eles também querem, na periferia, uma melhoria tal. Às vezes a gente também não esquece um pouco de nós, como sociedade, como sem todo dúvida, não estou falando de governo, sem dúvida, nós esquecemos de dar esse olhar. Sem dúvida. Tem que ter um equilíbrio aí, sem né? dúvida. Então, assim, a gestão da infraestrutura do município é para todo mundo. Tá? Não é assim, eu pago mais IPTU, então eu quero... Não funciona assim. Né? Não existe um... Sim, eu pago IPTU, eu tenho direito a isso. Se tu não paga, não isso, tem. Não existe essa contrapartida, né, nas finanças públicas e na gestão pública. Ao contrário. Né? Exatamente o contrário. Né? Eu pago solo criado, eu pago IPTU para que o município se financie e consiga atender áreas que são muito mais vulneráveis, não só do ponto de vista social, mas inclusive climáticos, né? A gente fala desses episódios de árvores caindo, né? Em bairros centrais, é certamente um problema. Mas o problema é maior se a casa cai. Ali né? em Petrópolis estraga o portão da garagem. Exatamente. Né? Entrou água pela minha janela. Na Glória eu vi a árvore inteira caindo em cima de casa. Exatamente. Fiquei sem luz por um dia. Tudo bem, não mudou nada na vida dessa pessoa. Fim do dia, né? Perdi as compras do supermercado. Esse foi o maior problema. 4 dias né? sem luz, estragou tudo que eu tinha. Agora, pensa em alguém que perdeu a casa, perdeu tudo que tinha. E essa pessoa não tem uma renda que a possibilite a comprar tudo de novo. Né? O que essa família faz? Né? Então, assim, a ação do poder público tem que ser primariamente para atender essas regiões. Antônio, não faz muito você escreveu um artigo na Zero Hora falando sobre a dificuldade da requalificação do centro histórico. E você há pouco falou do centro, lembrou do viaduto Otávio Rocha, que está em obras há muito tempo, o centro está em obras e tal. Por que esta dificuldade que você aponta? E eu vejo isso há muito tempo, porque entra governo, sai governo, se fala na qualificação do centro. Ela é uma característica do centro de Porto Alegre, ela envolve os grandes centros históricos de todas as cidades. É algo peculiar nosso, é gaúcho ou é generalizado? E onde é que você encontra a dificuldade dessa revitalização? Não é um problema que se restringe a Porto Alegre. Né? Várias grandes cidades brasileiras, e não só brasileiras, enfrentaram fugas populacionais do centro. Primeiramente, por uma adoção de novos meios de mobilidade. Né? É inevitável. Assim, quando o automóvel individual entrou com força nas cidades, né, você podia acessar e sair do centro rapidamente. Hoje não mais, mas certamente no início, né, quando ainda menos gente tinha o carro como meio de locomoção, né, e as cidades também eram menores, essa facilidade de entrar do centro era muito maior. E hoje em dia é melhor acessar o centro de Porto Alegre vindo de Canoas do que de Porto Alegre, né? Porque você consegue chegar de trem aqui no centro. Exatamente. Isso associado à própria depreciação das edificações, né, ao longo do tempo, tem uma certa vida útil, né, dos edifícios, e uma gestão em condomínio desses edifícios que também prejudica ou dificulta a manutenção. Né? E ainda, em cima disso, uma falta de zeladoria do próprio poder público, né, que não via mais no centro um lugar interessante para investir e continuar mantendo. E o comércio esvazia. Exatamente. Né? Então a gente vê aí um aumento da vacância nos edifícios, né? E esse problema se replicou em várias cidades, né? Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, enfim, por aí vai. Por que é difícil? Né? Então, tem algumas coisas que o poder público pode fazer, e eu acho que já está fazendo, que é basicamente fazer o que deveria fazer desde o início, né? Que é a zeladoria dos espaços públicos. Né? Então, a gente vê muito lixo, muitas calçadas detonadas, né? Pichações. Né? A gente vê uma falta de assistência social olhando para quem mora na rua, no centro. Né? A gente vê muitos ambulantes irregulares, né? Não que eu seja totalmente contrário a ambulantes, mas a gente vê, né, contrabando,
né? E isso atrapalha a vida no centro. Sim, o artesanato, a feira é uma coisa, né? O contrabando é outra. Exato. Né? Até porque a gente viaja e gosta disso também, exato. Né? Dessa então, vida. Exato. Então, assim, a gente vê uma falta de controle, vou dizer assim, né? do espaço que é público. Então, acho que isso é um fator primordial. Acho que já tem uma série de iniciativas focadas nisso. E a desocupação dos imóveis, como é que tu resolve ela? Então, esse, e foi o tema do artigo que eu escrevi, né? Eu acho que é um problema mais complexo e que é aí que está a dificuldade. Né? Porque se olha para um conjunto de imóveis vazios e muitas vezes se olha como se fosse um problema único, e não é. Né? Porque a gente tem várias causas para imóveis vazios. A gente tem imóveis vazios públicos, e aí dentro dos públicos a gente tem de governo federal, governo estadual, governo municipal, autarquias, empresas. E dá para empresas. citar de todos aqui no centro, né? O prédio do INSS, da SMED, que você cita aqui no processo, o governo do estado tem um prédio da Secretaria da Educação na Júlio de Castilhos, ou seja, qualquer esfera de poder tem prédio vazio em Porto Alegre. E muito privado, né? Exato. Tem aquele prédio na frente da Praça da Alfândega que supostamente está sendo reformado para ser a Caixa Cultural, mas que é uma obra que está demorando... Do Cinema Imperial. Isso, que está anos... Agora dizem que a Caixa retomou a obra. Eu visitei lá dentro do prédio lá. Exato. É um prédio lindo, né? É lindo, enfim. É lindo. Eu ia no cinema quando eu era guri, mas enfim. E fui ver agora e tava lá ele é um cine-teatro, né? Então que legal. Que legal. É lindo, mas enfim. Tá, mas tá lento. Podia já estar de volta à cidade há muito tempo. Exato. Depois a gente tem, dentro dos edifícios privados, também várias causas, né? A gente vê condomínios que não conseguem se organizar e vão perdendo a capacidade de manutenção ao longo do tempo. E esse talvez seja um dos mais difíceis de endereçar. A gente tem imóveis que estão vazios por espólios, por brigas judiciais, né? Entre herdeiros, entre proprietários, que não, né, que a gente sabe que a justiça no Brasil também não ajuda pela sua velocidade. Ninguém cuida ali daquele local. E isso também gera deterioração. A gente vê imóveis antigos, talvez nem sempre tombados, né, mas imóveis que precisam ser readaptados para novas legislações. E aí a gente entra nessa conversa, né, que hoje existem tantas exigências para se ocupar uma edificação, né, entre preservação do patrimônio, acessibilidade, colocar um sistema de ar-condicionado, né, legislação de incêndio, de usos, que muitas vezes se inviabiliza o investimento, porque o proprietário entra num imóvel histórico com a obrigação de reformá-lo, mas sem uma contrapartida que o beneficie. Né? E a gente tem o caso, talvez, clássico da especulação. Né? O proprietário que está ali, sentado em cima de um imóvel, acreditando que vai vender em algum momento futuro por uma bolada, né? E que não o faz. Né? E, aliás, é muito comum jogar todos os casos de imóveis desocupados no saco da especulação imobiliária, né? Que eu acho que é uma pequena fração dos imóveis que estão desocupados. Então, o poder público, ao meu ver, deveria ter um mapa de onde estão esses imóveis vazios, né? Porque, na verdade, é moradia. Né? É moradia bem localizada, poderia estar sendo usada. Né? Para as diferentes camadas sociais. Diferentes camadas sociais, né? É espaço de escritório, é emprego que podia estar sendo gerado aqui no centro, num lugar que já tem infraestrutura, que já tem transporte. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, lá na escola da cidade. Você deve conhecer o Ciro Pironti, que é o professor responsável lá, arquiteto, e ele defende muito essa questão da ocupação dos prédios vazios do centro de São Paulo, no caso dele, pelos movimentos sociais organizados para a revitalização. Então ele trabalha muito com o processo de retrofit e tal. E ele cita o caso, ali tem umas ocupações ali perto, mas o que ele fala é o seguinte, que ele colocou a escola da cidade num bairro que estava degradado, do lado da Praça da República, e a partir dali o IAB foi para lá, hotéis se colocaram no local, e na esquina tem um dos restaurantes mais badalados de São Paulo, que é aquele Casa do Porco. Tal. Essa questão de ter um fator propulsor da transformação, a gente tem conseguido trabalhar isso como sociedade, como governo, ou depende de que alguém diga, eu vou para o 4º distrito, me instalo em tal lugar e gero um polo de regeneração daquele espaço.
Olha, eu diria que tem alguns casos que são interessantes, mas que, como a cidade ela evolui lentamente, às vezes é difícil de medir, é difícil de entender a relação causa e efeito. O que eu quero dizer com isso? Na gestão Haddad, em São Paulo, né, teve uma iniciativa para reocupar o Martinelli, que é um arranha-céu clássico do centro de São Paulo, com a prefeitura. Justamente nesse intuito de, olha, a gente vai levar a gente para lá, a gente vai levar a gente que está consumindo, que está almoçando, que vai precisar de serviço para gerar esse propulsor. Né? Eu acho que isso ajudou por um período, mas a pandemia prejudicou principalmente os centros de novo, né? Como se fosse um outro golpe nos centros. A pandemia paralisou nossa vida por 2 anos. Exatamente. Foi um fator dramático, né? Muitos profissionais liberais que tinham ali, talvez mantinham, né, a sua sala, seu consultório no centro, viram que podiam se virar com o home office, né? Então a gente tem esses casos aqui no centro de Porto Alegre, né? Edifícios que estavam locados para esse tipo de profissional que hoje não voltaram depois da pandemia, né? Se reequilibraram com outro estilo de vida, né? E o próprio centro de São Paulo, né, com a pandemia, com o fechamento de lojas, com eu vou dizer assim, a migração, né, dos dependentes químicos, né, pelo centro de São Paulo para regiões mais próximas do entorno do Martinelli, né? Eu não sei o quanto, né, uma iniciativa isolada, né, vai ser a bala de prata, né? Porque tem que ser algo assim que, bom, eu vou fazer um movimento, mas a gente tem que, né, ver outros agentes investindo, ocupando, né, para gerar uma segurança para todos de que é um espaço que está ali para ser usado. Bom, nosso café tá já próximo do fim, assim. Eu queria saber qual é teu projeto para Porto Alegre, Ling. Quando tu olha para a cidade e diz assim, puxa vida, eu gostaria muito de fazer tal coisa em Porto Alegre, porque se eu pego e olho para Curitiba, assim, Curitiba tem um urbanista por trás da transformação da cidade, que foi o Jaime Lerner, né? Você é alguém que nasceu aqui, que trata desse tema, com paixão e tal. Qual é teu olhar sobre Porto Alegre, teu desejo para a cidade? Olha, algumas das pautas que eu defendo, não só para Porto Alegre, mas para outras grandes cidades brasileiras que enfrentam problemas parecidos, né? Uma delas é a pauta do urbanismo social, né, assim, muito atrelado à ideia de urbanização de favelas, ou seja, investir em infraestrutura nesses espaços, regularizar as moradias e trazer esses bairros. Você já tem isso dentro desenhado ou é uma ideia? Não, assim... Você não escolheu um bairro, assim, quero começar a trabalhar aqui, ninguém te chamou. É uma sugestão de priorização para o município. Né? Esses dias eu escrevi um outro artigo para a Zero Hora e disse assim, olha, por que estão reasfaltando ruas no bairro Moinhos de Vento? Né? E, na verdade, o recurso sai do mesmo bolso. Né? Tem lugares da cidade que não tem nem saneamento, nem asfalto, nem energia. Né? Então, assim, bom, é uma questão de prioridade. Eu te ouço falando assim, para mim é uma música no ouvido, assim, porque quando eu lembro que eu assumi como secretário, eu disse assim, a coisa que eu gostaria de fazer e não consegui fazer era escolher uma região da cidade, como se isso fosse possível, e dizer que eu vou transformar o bairro Santa Rosa, e ser alguma coisa que tenha um conceito ali dentro daquele processo, como se isso fosse possível. O ideal, talvez, para isso não ser um projeto isolado, né, seria talvez criar ou uma autarquia ou uma empresa pública que tivesse um trabalho perpétuo. Como tem em Curitiba. Né? Curitiba é um bom exemplo. Né? Acho que tem casos ainda mais interessantes. Aliás, eu ouvi falar disso desde o tempo em que o Melo, prefeito, era presidente da Câmara, o Mauro Zacher era presidente da... Todos falavam da criação de
de um grande instituto, uma autarquia em Porto Alegre, que até hoje não saiu do papel. Sim, sim. Que pensasse além dos governos. Exato, né? Que ultrapassasse a pauta de um mandato, né? Já que é um problema que ainda vai demorar muitos anos para ser endereçado, né? E essa entidade, digamos assim, precisa ser capacitada. Né? A gente precisa aprender a fazer a urbanização de favela. Né? E depois que a gente aprender, a gente vai ser melhor para fazer mais. E a gente não pode perder isso, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Se criou o Favela Bairro, que inclusive foi inspiração para Medellín. Né? E se perdeu. E se perdeu. E se perdeu. E se perdeu. Né? Fizeram isso por um bom tempo, com o Favela Bairro resultado. ali na gestão do né? Conde, né? Que acho que era o... Eu não lembro... Eu acho que era o César Maia e o Conde, se não me engano, naquele momento. Mas foi um bom exemplo, né, que a gente tenta resgatar no Brasil e que falta. Né? Falta ser replicado. Tá. Link, só para a gente encerrar, nosso tema no começo era para falar de arborização, a gente acabou navegando por muitas outras coisas. É melhor ter uma cidade arborizada como Porto Alegre do que uma cidade sem árvores. Só para... Num clima quente, com certeza. Ajuda bastante na qualidade de vida. E ela ajuda o urbanista a desenhar a cidade e fazer seus projetos? Olha, assim, acho que todo mundo, né, principalmente num lugar de clima quente, vê as árvores como uma ferramenta de qualificação urbana. Né? Seja visual, seja ambiental, na qualidade do espaço, do ar. E a gente precisa focar nisso. Né? A gente precisa colocar isso dentro da gestão pública diária. Bom, obrigado por compartilhar esse café com a gente aqui. Obrigado, André. Obrigado. Você pode acompanhar esse e outros episódios na íntegra, conferindo aqui nesta plataforma que você está vendo todas as outras conversas que a gente fez por aqui. Café do André volta sempre a qualquer momento. Obrigado pela audiência. Aproveite o dia.